Que Corinthians! Pô, que Corinthians, Galvão! É com 81,8, irmão! O Corinthians tá numa desgraça, tá numa fase lazarenta, mas ó, 81% acredita. O Corinthians, em 2 vezes, conseguiu 2 títulos no Allianz Parque, o que é muito mais difícil de você ganhar um jogo normal. Então, aqueles que acham que o Corinthians está morto por causa da forma política, é porque não sabe o que é o Corinthians. Quando essas pessoas entenderem o que é o Corinthians, o Corinthians é um clube totalmente diferente de qualquer clube do mundo. Quando você acha que o Corinthians tá morto, cara, ele ressurge. Você tem um time que você vai brigar com o Palmeiras. Bora, afiar quarta-feira, Corinthians e Palmeiras. Se liga que o Neto falou no programa do Galvão. Quem é o favorito pra esse jogo? Primeiro jogo na Neoquímica Arena. Eu vou estar aqui. Mano, vai ser 2-0 pro Corinthians, hein? 2 gols do Roberto. Se liga no que o pessoal analisou, Casagrande, Mauro Naves. E deixa seu palpite, deixa seu like, inscreve no canal se você não é inscrito. Ativa as notificações pra você não perder nada do Coringão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Eu tô louco pra saber como é que tá a nossa enquete. Bota aí pra ver como é que tá a nossa absurdo, enquete. 50-50 o Corinthians. 50-50. Se botar 50-50, você tá de brincadeira. É 70 pro Corinthians, irmão. Olha lá. Que Corinthians! Pô, que Corinthians, Galvão! É com 81,8, irmão! O Corinthians tá numa desgraça, tá numa fase lazarenta, mas ó, 81% acredita. É brincadeira o Corinthians, velho. O Corinthians é o Corinthians, irmão. Vocês viram que teve protesto na Disney? Como é que é? Na Disney, vocês viram? Botaram tem um protesto na entrada da Disney, Disneylândia, Mickey Mouse. A faixa... O caminho tem uma faixa de protesto do Corinthians. Os caras fazem isso. Contra a diretoria. É Fiel Flórida. É Fiel Flórida. Fiel Flórida. Fiel Flórida, parabéns aí. Até o Mickey tá bravo que os caras fazem pro Corinthians. Imagina o Pateta. Olha, gente. Mas isso é impressionante. A atitude da torcida do Corinthians no campo do Botafogo. Com a direção da... Então, quarta-feira é quarta-feira. Os jogos que eu fui fazer esse ano lá foram vitórias do Corinthians e é sempre lotado. É um amor, né? O Corinthians está vivendo uma fase terrível financeira. Está vivendo uma fase de briga política. Dia 9 é que vai ter uma decisão, né? Dia 9 agora. Sim. Dia 9 de agosto, agora os sócios vão votar pro impeachment do Augusto ou não. Se os sócios... É ratificar o impeachment. Então, se os sócios votarem contra o Augusto, ele sai e aí 300 conselheiros escolhem o novo presidente. Ele sai não, ele continua fora. Não, ele sai, ele vai sai de vez. Não, mas se ele... E outra coisa... É igual aconteceu com o presidente da CBF, já estava fora e saiu de vez. Só que tem uma coisa, só que ele... Dentro dos associados, ele é forte. Então não pense que já está muito fácil para que o Augusto perca no dia 9. Se ele perder, 300 conselheiros são obrigados a votarem para que uma pessoa dos 300 conselheiros, né, que são 200 vitalícios e 100 trienais. E aí se escolhe o novo presidente. Por enquanto tem um que é candidato, e que pode ser o Osmar Stabile, que vem fazendo um grande trabalho, ou o Cittadini, ou o Goulart. Se isso acontecer, essa pessoa fica 1 ano e meio até o final da gestão. E aí na próxima tem eleição. O que eu estou dizendo, Neto, é que com tudo isso acontecendo... Tem 81% que acredita em nós. O Memphis Depay fez um gol ontem, não comemorou. O Yuri comemorou muito. O Corinthians tem... Nós vamos falar de Copa do Brasil. Nós vamos falar de Corinthians e Palmeiras. Que esse confronto... Porque o Flamengo e o Atlético Mineiro teve ontem, foi uma prévia do que pode acontecer durante as 2 semanas. Mas olha, nós vamos falar porque é daqueles jogos assim de... Se o Palmeiras passar, me segura que eu quero ver. Se o Corinthians passar, voltei! Ô Galvão, o que você espera de um time que ficou 23 anos na fila e a torcida só cresceu e lotava todos os estádios, todos os jogos, e perdia campeonato? 23 anos e 7 meses, Big. Deixa eu fazer uma coisa. 23 anos e 7 meses. Vamos lá agora. Agora o assunto. Porque tem 8 jogos, nós já destacamos, são 3 clássicos nacionais, Flamengo e Atlético e Flamengo, Inter de Fluminense, Fluminense e Inter, mas o jogo tá chamando a atenção porque é uma super rivalidade local. É o clássico Corinthians e Palmeiras. Mexe com a maior cidade do país, com o maior estado do país, e não é só não.
Porque os dois times têm torcida pelo Brasil inteiro. Assim como o Flamengo tem, como o Cruzeiro tem, como o Atlético, como o Vasco, etc, etc. Mas é que o confronto... Olha só como é que está em 2005. Olha só como é que está em 2005. Você não tinha pensado nisso não, hein, Não. Olha como está, já sabia que ia te pegar. Uma vitória do Corinthians, uma vitória do Palmeiras e 2 empates. Acho que nunca chegou na metade do ano igualzinho desse jeito. É verdade. E o empate, tem um desses empates que deu o título de campeão paulista ao Corinthians. Mas a vitória do Corinthians é lá no Allianz Parque. 1 a 0 e a gol vitória do do Alberto. Palmeiras está no Allianz Parque também. Que louco, né? Lá mas na eu arena tô do dizendo- Corinthians não ganhou. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu não me... Talvez, a gente não tem como comprovar aqui, mas talvez não tenha chegado à metade, passada metade do ano, 7 meses, 7, 12 meses, passamos da metade do ano, uma vitória de cada um e 2 empates. Agora tem 2 jogos para desempatar. Vambora mostrar mais alguma coisa aqui. Vambora. Troca aí para mostrar. Eu quero ver gol, negócio de gol, essas coisas, quem vai jogar, quem não vai jogar. Só me avisem se vamos trocar ou não, né? Ah lá. O trio Jim, de volta no Corinthians. Mojico, Gin, que é a noite é Galo. bom, hein? Primeira vez com o Yuri Dorival, né? E Memphis. O torcedor nem sabia disso. O torcedor, o Garro, o Yuri e o Mendes. Olha só. Eles não jogam juntos desde a final do Campeonato Paulista. Tá? Eu quero dizer que o trio Gin está no site do Corinthians, mas não devia estar não, viu? Bota o nome dos caras. Isso aí, time de ginásio. É o marketing. Faz uma coisa assim, é o marketing. Jogaram juntos, É o não Gin. jogam juntos desde a final do Paulistão. Juntos em 8 dos 39 jogos em 2025. Agora eu vou dar uma informação que não está ali. Eles fizeram 21 gols nessa temporada de 25. Mas o Yuri tem 13, o Memphis tem 7, o Garro tem apenas 1, mas o Garro ficou muito tempo machucado. Mas é o retorno, a torcida do Corinthians deve estar animada com isso. Nossa. E o Memphis tem muita assistência E o que nisso a aí, gente né? tem do Palmeiras? Para a gente colocar, para a gente poder discutir. Olha só, é um novo Palmeiras de Abel Ferreira. Eu quero saber de vocês se vocês concordam com isso. Aí eles colocaram 3 jogadores, é verdade. Talvez sejam... São 3 dos que vêm como campeões. O Everton, o Gustavo Gomes, titular absoluto, o Piquerez a partir do que chegou. Mas eles... o Facundo Torres parece ser para a produção o destaque pós-mundial. Ele que fez esse gol, dessa vitória. Porque pós-mundial ele fez 2 Ele gols, fez- né? ele Acabamos fez de um bom mostrar. Pós-mundial Mundial ele também. fez 2 gols. É, isso E no aí. Mundial também. Como é que é, Mas Glenda? pós-mundial, o Facundo Torres já fez 2 gols, contando com esse último que ele fez da vitória do Palmeiras. Tá vendo? É por causa disso. Mais alguma coisa de Palmeiras? Pra eu soltar as feras aqui? Tem uma coisa, sim, que eu vou falar aqui. O Palmeiras perdeu o Estevão. Espera um pouquinho, deixa eu ver se a enquete mudou. Não, esquece. Não, Quero ver se a enquete mudou. Para. é uma informação interessante. Então vai, fala, cara. Você vai falar. Estevão não está mais no Palmeiras. O Rios também saiu do Palmeiras. São Essa daí é dois assim, titulares absolutos. Infelizmente, o Paulinho fez a cirurgia. O Paulinho fez a cirurgia. fez a O Rios cirurgia. estreou no Rafael Benfica. Veiga, Já reserva. estreou muito bem. Por isso que nós colocamos ali o novo Palmeiras. É verdade. A comprovar mas você nessa viu, Não, mas sequência os caras toda. fizeram. Destacar a saída do Estevão e do Rios é importante. Mas aqui, o gol, por exemplo, a finalização foi sensacional, né? Do jeito Do que o cara Facundo bateu Torres. do Facundo ali. Ele é e tal. muito bom jogador. Mas foi uma jogada coletiva muito bonita do Palmeiras, desde o início da jogada. Desde o início da jogada, Entendeu? exatamente. Então, assim, sente, Inversão perde de e tal, lado pelo mas é um Jai. time que já consegue ter um conjunto, né? Porque o treinador consegue encaixar isso. É o Neto falou, pode ter todas as coisas, mas ele é bom Só treinador. que, Olha, assim, eu provoquei a torcida do Palmeiras aqui, eles lá, reagiram. rapaz. Olha lá. Que tem de São Paulino 63%. Santista, torcedor da Portuguesa votando, hein? Mas e quando é que não é Os assim? caras- não é 36 do Palmeiras, Galvão. Neto. É 36 de todo mundo que odeia nós. Ô, Neto, Que é muita gente olha odiando. só. Mas você quando o Flamengo tá Isso é jogando lá, igualzinho. uai. Mas aqui, quando eu narrava o jogo de vocês, não tinha esse negócio de internet, não. Não. Então eu narrava todos os times na Libertadores, e eu disse, vamos lá pelos campeões. Eu dizia, o Flamengo é o Brasil da Libertadores, o São Paulo, o Grêmio é o Brasil da Libertadores, estou dizendo até a ordem que foi narrando. São Paulo é o Brasil da Libertadores, e assim foi seguindo, o Corinthians é o Brasil da Libertadores, e ninguém reclamava.
Agora, se alguém falar isso, cara, Meu Deus. toma 3 milhões de porrada na internet no dia seguinte. Os caras arregaçam, gente. Futebol paraíso da superstição, né? Aqui não é o Brasil. Fala Isso é então, Mauro, por mentira. Não, vou dar duas. Fala quanto é que tá que eu não falei. Você vê a grandeza. Ah, tá. O Corinthians com 63,8, Palmeiras 36,2. Eu acho que a coisa tem que ser mais equilibrada, até por causa dos números. A gente falar, jogar em casa, aquela vantagem, o Neto falou que sempre preferia. Corinthians, depois que criou a arena dele, jogou 21 vezes com o Palmeiras lá. Ganhou 8 e perdeu 6. E foram 7 empates. O Palmeiras jogou 6 vezes lá. Então não é assim, esse percentual tão grande. E uma outra coisa curiosa, o Corinthians já disputou todos os clássicos paulistas da Copa do Brasil. É a primeira vez que os dois vão se enfrentar na Copa do Brasil. O que faz uma coisa mais grandiosa ainda. Porque o Flamengo e o Atlético decidiram a última Copa do Brasil. É um jogo, é jogo daqueles de mexer com o coração do torcedor. Não, o torcedor vai já lotar tá nervoso. o estádio do Corinthians, vai lotar o estádio do Palmeiras. Olha o Neto como já tá nervoso. Lá, o Neto já o tá Neto, nervoso. Apareceu aquela mudança ali, apareceu aquela mudança ali, ele já ficou nervoso. Não, mas isso que o Mauro falou é legal, mas só que o Corinthians, em 2 vezes, conseguiu 2 títulos no Allianz Parque, o que é muito mais difícil de você ganhar um jogo normal. Mas você falou então, aqui... aqueles que acham que o Corinthians está morto por causa da forma política, é porque não sabem o que é o Corinthians. Quando essas pessoas entenderem o que é o Corinthians... Eu acho que o Corinthians e é o Memphis... O Corinthians é um clube totalmente diferente de qualquer clube do mundo. Quando você acha que o Corinthians está morto, cara, ele ressurge. É de uma maneira que o Casagrande sabe quanto eu. Quando quem veste a camisa do Corinthians num jogo desse, não é o que aconteceu politicamente. Vocês podem ter... E o Palmeiras isso é um grande dizendo, clube. tá? Não, mas aqui, torcida, você não abriu falando que o Palmeiras é o time que mais No ganha fora de brasileiro. casa, no brasileiro. No brasileiro. Deixa eu mostrar uma coisinha aqui, porque o caso outro dia disse que o Memphis, ele não tem o amor pelo Corinthians, porque ele é holandês, ele não tem o amor, essa coisa. Ele ficou invocado porque está atrasado, não treinou, depois pagaram, ele veio treinar. Dizem que ele não comemorou o gol. Agora, mas o Dorival mexeu 4 no intervalo, porque estava poupando jogadores, foi buscar o resultado. Mas amor, é bacana quando um jogador tem amor pelo clube que joga. Escuta aí. Até arrepio, cara, porque eu sentei pra conversar com meu pai. E depois de tudo que a gente passou aqui, acho que era o mínimo eu ter feito isso, né? Por essa torcida, pelos meus companheiros, principalmente nesse momento difícil. Então, acho que eu podendo estar junto com eles, poder me entregar ao máximo, cara, ao máximo. O 110 de cada um aqui dentro, a gente sabe que pode mudar essa história, pode mudar o que tá acontecendo no clube. É um amor muito grande, eles me abraçaram de uma forma que... tipo um abraço de mãe, sabe? Então... é gratificante. Obrigado, Fiel. Obrigado pelo apoio e vamos junto que a gente vai sair dessa. Isso ele justificando a renovação. Ele é o artilheiro da nova arena do Corinthians, renovou até 2030. Ele tinha proposta até para sair do Brasil. Eu acho muito bacana isso. Acho muito bacana. E tem jogadores que se identificam. Bem diferente raro, do né? Memphis, né? Hoje em dia. Bem diferente do comportamento do Memphis. O Memphis é como... Não, tudo bem, mas eu acho assim... O Memphis é como disse o Casa, ele não tem essa ligação nem com o Brasil. O Memphis é um excelente jogador, Ele não mas eu sabe acho que é um que guri ele de não pode fazer Palmeiras. o que ele vem fazendo. Se ele é aquele que canta rap, diz que, sou timão coração, aí não paga, não joga, não paga, não treina, é substituído, vai embora. Esse cara aí, voltou de lesão agora, foi o primeiro jogo dele depois de lesão. Feliz, animado, 2 meses. emocionado. 2 meses parado. Então, 2 meses parado, emocionado, falando, a gente vai virar esse jogo, a gente vai... Isso, vocês são jogadores. O que vocês preferem? Ter um companheiro assim ou ter um companheiro igual o Memphis? Não, que isso. joga Roberto, pra caramba, que joga... Olha, o Memphis é um craque, tá tudo certo. Só que eu acho que eu prefiro o Yuri Alberto do que o Memphis do meu lado, do meu time. Eu se fosse torcedor do Corinthians, Cria queria os dois juntos. confusão, cria ambiente, briga com o Dorival. Mas você tá certinho. Você tá certinho. Não, mas tem que ver o seguinte. O fato do Memphis ser holandês, o fato de que deve ter algum problema de vestiário, porque não pode ser normal. Eu vou perguntar... Olha só, Bob. Fala. O prêmio do Campeonato Paulista, eu falo nisso toda hora. 90% foi pro Memphis, 10% para dividir com todo mundo. Isso não pode estar certo. Tá certo, Neto? Não. O Corinthians já pagou 30 milhões pro Memphis. Então, É assim, ó. tem coisas que... Mas A gente tem que entender o Yuri tá numa que grande o fase. Memphis... Tem que ver se ele faz
toda essa diferença, tecnicamente. Não vem fazendo. Porque esse aqui é o detalhe. Ele levou porque se ele 51 faz dias toda pra essa fazer diferença, gol. Esse último gol esse aí, cara muda o jogo pra gente. Há 51 dias ele não fazia gol. Tudo bem, teve aí a parada, mas ele... Assim, eu não acho que ele também faça essa diferença inteira para criar esse caos todo. Eu acho que ele cria muito mais um caos internamente do que incentiva todo mundo. O Yuri, esse cara, sim. O Yuri A Cleda tá sim. certinha. Eu acho que o Corinthians fica muito mais forte. Eu acho que fica mais forte que os dois. Eu acho que o que a Cleda falou, ela tem toda a razão. Mas se você tem no jogo contra o Palmeiras, na quarta-feira, na Neoquímica Arena, Memphis Depay, você tem Yuri Alberto, você tem Garro. Aí você tem Hugo, você tem o Carrilho, você tem Breno Bidon, você tem José Martínez, você tem Gustavo Henrique, você tem André Ramalho. Você tem um time para bater de frente com o Palmeiras. Você tem um time que você vai brigar com o Palmeiras. Você falou que gostava de jogar o primeiro jogo sempre em casa. Sempre. Por quê? Porque assim, não quero desprezar ninguém que depois jogou... eu falo que eu era o contrário. Eu gostava de jogar o segundo, cara. Por quê? Porque eu acho que clube grande, quando você joga o primeiro jogo em casa, que você joga com a sua torcida, que você está acostumado a jogar, que você não tem medo do adversário, você não tem medo de torcida. Eu nunca tive medo de enfrentar a torcida. Eu nunca joguei contra o Palmeiras, contra o Flamengo, contra o Vasco, contra o Internacional, contra o Atlético. Que medo de enfrentar o torcedor no Mineirão, que medo de enfrentar o torcedor no Maracanã. Nunca tive esse tipo de medo. Eu sempre tive receio em enfrentar os jogadores, o time, não a torcida. E se você joga em casa, como o Corinthians vai jogar em casa, com 45 mil pessoas, o primeiro jogo, se você fizer o jogo, é muito mais fácil do que o segundo. Eu sempre pensei assim. Mas o segundo vai lá no campo sintético, vai na casa do Palmeiras. Independentemente disso, mas você tem vantagens. Se você ganha o jogo de 1-0, você tem a vantagem jogando no empate, não é melhor? Não, então, eu já preferia saber o resultado que tinha que fazer. Tá. Entendeu? Entendi. Por exemplo, eu jogo lá na sua casa, eu perco por 2-0. Você empatou o jogo? Eu perco 2-0. Tá. O meu treinador vai treinar o time até o próximo jogo sabendo que tem que fazer 2-0. Vai marcar pressão, vai fazer. No primeiro jogo, é um esquema que você não sabe se vai funcionar. Você não sabe o que tem que fazer. Vamos jogar, vamos atacar, vamos defender, que nós vamos fazer. Talvez eu e você, que somos ídolos do Corinthians, a gente sempre ganhou títulos do Morumbi, né? Então a gente sempre fazia os 2 jogos do Morumbi. É verdade, porque o Morumbi tinha o Pacaembu, mas o Morumbi era o campo oficial de todos os times. Então a gente não tinha muito isso, sacou? Superstição. Então você faz Vasco e Flamengo, os 2 jogos do Maracanã. No Mineirão, os 2 jogos do Mineirão. Então, pra quem joga time grande... Tem uma diferença também. Eu prefiro jogar o primeiro em casa. Tem uma diferença do tempo que você jogava, superstição também. Tem uma diferença. Agora é torcida única. Sim. É só absurdo. É completamente diferente. Talvez ajude quem jogue no primeiro jogo. Então, com o Torino, não pensei nisso também. Com o Torino, joguei uma Copa UEFA, jogando sempre a segunda em casa. Inclusive, eliminamos o Real Madrid. Na final, no sorteio, deu o primeiro jogo em casa com a Ajax e o segundo fora. Nós empatamos 2-2 em casa, empatamos 0-0 fora e perdemos o título. Então eu tenho isso na cabeça. Você tem trauma. Porque dentro de mim eu tenho certeza. Você tem trauma, cara. Se fosse invertido, se o segundo jogo fosse invertido. Mas você foi campeão da Champions com o Porto. Não, sim. Não, eu tô falando de jogar em casa ou fora. Então, mas na final de 90, vou falar sobre isso. Trauma. Tem trauma. Eu disputei 2 finais que foram marcantes na minha vida, que foi 88. Guarani e Corinthians aqui, eu fiz o gol de bicicleta, nós estávamos ganhando o jogo de 1-0, o Edson Bobrão empatou o jogo, foi lá em Campinas, 1-0 Viola. O Corinthians fez o gol do Viola, ganhou o campeonato. Em 90, no primeiro jogo, a gente arregaçou com o São Paulo, era para ser os 4, foi 1-0. Jogamos o segundo jogo muito mais tranquilo, jogando defensivamente, e ainda ganhamos o segundo jogo. Ganhamos 2 jogos. Tá, mas peraí. Bob, vocês dois são 2 cascudos desde que nasceram. Vocês não são a média do jogador. Não, é diferente. Então, assim, jogador sob pressão, ele erra mais do que ele joga quando ele está jogando tranquilo. E aí eu pergunto para vocês, quem tem o time mais cascudo desses 2? Eu quero saber de vocês, para a gente falar do Palmeiras também, como é que vocês acham que o Palmeiras vai jogar esse primeiro jogo? Porque com aquelas 45 mil pessoas e a torcida gritando isso que eu tô falando. O tempo inteiro, quem erra mais? O Corinthians com os 3 em campo, o Corinthians vai para cima. Se ele entrar com o Lucas Evangelista, ele erra.
Eu acho que Se ele ele vai entrar com o Lucas Evangelista, ele erra o Ele meio entra com campo os que ele dois perde. volantes lá. Ele vai entrar com o Aníbal e o Martins. e vai ter com Eu tô falando de uma coisa mais o simples. Palmeiras. Eu Mas tô se falando de ele uma tá- coisa mais simples. Não, do Palmeiras. É o Martins. Aníbal e o outro volante do Palmeiras, com o Emiliano. Emiliano Martins. Emiliano Martins. Martins. Ele tem que entrar com esses dois volantes para enfrentar o meio-campo do Corinthians. Então ele deve Se ele entrar- entrar com o Lucas Evangelista, ele vai ficar muito menos forte no meio-campo. E aí eu Ou entraria entrar com os três, né? Isso. Ou entrar O com os Palmeiras, três. Mauro Naves. Três Não, volantes. o Palmeiras vai jogar como ganhou muitos jogos importantes, que o Abel, ele não tem nenhuma vergonha de fazer isso, não. Não. Quando ele fecha o time para jogar por uma bola. Ou joga com dois laterais. Joga com 3 zagueiros. Três Dentro zagueiros dessa bom. discussão, primeiro jogo em casa ou fora, eu acho que psicologicamente quem joga em casa se sente muito mais pressionado a ganhar o jogo. Psicologicamente é melhor pro Palmeiras. Eu vim aqui, se eu perder de 1-0 o meu jogo, eu vou em casa para resolver. Se eu empatar, ótimo. Se eu ganhar, melhor ainda. Corinthians, não. Torcedor e o próprio time vai falar assim, pô, nós vamos deixar para ganhar o segundo lá, tem que ganhar hoje Sem aqui. torcida ainda. Então, mais pilhado. E Sem sem a a torcida lá. Mas o- Então, o Corinthians vai estar muito mais pilhado para ter que ganhar o Bem, jogo. mas o Corinthians vai ter que jogou o se arriscar. primeiro jogo no Allianz Parque, foi 1-0 e empatou. Sim, no mas empatou em casa. aconteceu, mas também acho que eu o acho que Corinthians- assim, o Corinthians vai estar mais O que eu pilhado quero para ganhar. saber, vocês acham que o Corinthians vai com tudo para cima Vai ter, e vai o ter Palmeiras que ir. vai se fechar, Quem joga em tirar o casa- espaço para jogar no Joga em contra-ataque? casa, Galvão. Não, quem com a joga em torcida casa, única. com a torcida Vai com tudo. empurrando, Vai sai ter mais que ir pra Eu vou falar uma coisa. Os três falaram ao mesmo tempo, ninguém entendeu nada em casa agora. Eu acho impossível o Um de cada Corinthians. vez. Eu acho impossível jogar na arena com a torcida lotada, Jogar com aquela atrás. torcida fazendo aquele Esquece. barulho e Não, você vai não ir pra cima, cima. Eu tô Vai pra perguntando cima. do acha? Palmeiras. Se deixar os dois falar, Não, então não, o Corinthians os dois aqui, se entendeu? você pegar Eu o quero falar do Palmeiras, se você pegar o Palmeiras, do que ele joga tradicionalmente, é um time que ele é marcador, é um time forte, ele não sai pra cima. Ele é um cara que o Palmeiras joga por uma bola. E é assim o Palmeiras. Até às Tem uma vezes zaga muito boa. Não, pô, tá louco. Piquet, Pô, você tá de brincadeira. Então, é isso que eu tô falando, Hoje a então. defesa do Palmeiras é das melhores do país. O Palmeiras, você mesmo falou, quando nós estávamos falando do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras é o melhor visitante do Brasil. Visitante. Por isso que a gente falou de Palmeiras, falou do Flamengo. O Flamengo São 7 vitórias o Flamengo fora do fez- brasileiro. O Flamengo fez 30 gols e tomou 6. É o melhor ataque e a melhor defesa. Então são É jogo coisas que duro. marcam. É jogo duro, irmão. É jogo pra quem duro. sabe É jogo sofrer. é gostoso. Eu queria jogar um jogo desse. Claro. Eu jogar contra o Marília, jogar contra o Quinto, eu não quero. Eu gosto de um jogo desse, né? Então, e esse fiel Neto aí que, mano, quarta-feira, se eu não me engano, ele vai comentar lá o jogo com o Galvão e o ex-goleiro do Palmeiras, o Marcos, né? Então aí, mano, na Neoquímica é sempre favorito o Corinthians, não tem essa. Claro, não é uma larga vantagem. Diria 51-49, mas, cara, tem que jogar com tudo, cara. Se jogar com medo, como vem jogando os clássicos fora de casa, vai tomar pau fora de casa, vai tomar pau na Neoquímica Arena. Então vamos ver como vai ser a postura do time. Tendo uma postura, mano, de sangue no olho e querer ir pra cima, querer vencer, dá pra bater de frente com os caras. Pô, a gente ganhou o Campeonato Paulista em cima deles, ganhando lá com 1-0 gol do Yuri e empatando 0-0 aqui. Claro que teve aquele pênalti burro do Félix Torres, mas a gente teve chance também de fazer gol. O Yuri perdeu um gol na cara, mas, cara, quarta-feira é ir tentar pra vitória, pra levar um placar positivo pra casa dos caras lá, porque lá vai ser difícil, hein? 1-0 que seja, pra gente jogar pelo empate. Mano, se for 2-0 que nem deu palpite aí, vai ser um sonho, cara. 2-0. Os caras perderam o Olavo Estevam, o Richard Rios, claro que tem um bom time, né? Paulinho também tá. Mas dá pra ganhar, não tem essa. Quarta-feira. Cara, eu nem sabia que era a primeira vez que o Corinthians pegava o Palmeiras numa Copa do Brasil. Cara, tantos anos aí é a primeira vez, hein? Eu fico imaginando, cara. Imagina uma final de Libertadores entre Corinthians e Palmeiras. Seria um sonho, cara. Imagina aquele sabadão, uma final de Libertadores. Caramba, hein? Eu acho que seria uma das maiores finais da história, assim. Claro, desse tipo de final, que é um jogo, aliás, né? Antigamente eram 2 jogos. Então, mas se liga só, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder nada do Corinthians. A gente posta vídeo aqui todos os dias para a fiel torcida. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!